Tô aqui, vai. A competência, quinta, vai. A competência no contexto do Código de Processo Civil Brasileiro refere-se à delimitação das atribuições dos diferentes órgãos do Poder Judiciário para julgar cláusulas específicas. A definição da competência visa assegurar uma distribuição adequada dos processos, garantindo a eficiência, a especialização, onde é que eu estou, meu Deus do céu? E a celeridade na prestação jurisdicional. O CPC estabelece regras claras sobre a competência, considerando diferentes critérios. Nos termos do CPC, assinale a afirmativa correta com relação às regras de competência. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada eficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu? CPC. Olha o CPC, o artigo 63 comigo, o 64. 64, parágrafo 3º. Já vai, Farias? Como é que é aqui? Volta. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada eficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu? Cláusula de eleição de... Peraí. Cláusula. Peraí. Pronto. É o 63, parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Compara. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada eficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Qual é o erro? Olha a maldade. O juiz pode declarar ineficaz, não eficaz. Compara de novo. Volta aqui, ó. Ó, antes, se abusivo pode ser reputado o quê? Eficaz. Olha o que diz o CPC. Ela vai ser considerada ineficaz. Certo? Sigo. Então, coloque aí com maior cuidado ao lado dessa risca o eficaz e coloca ver artigo 63, parágrafo 3º. 63, parágrafo 3º. Sigo? Tá. B. Poderá ocorrer continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes, a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os das demais. Continência, pessoal, está no artigo 53. Artigo 53. Não, 56. Ó, 56.
Continência. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange ou das demais. Volta para a questão. Não, a B. Poderá ocorrer continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange das demais. Poderá, pode acontecer ou é? Ou a letra da questão? Dá-se, acontece. Não pode acontecer a continência. Ela acontece quando as partes são iguais, a razão de estar em juízo são os mesmos, só que o pedido de um é maior que o outro. FGV, meu povo. Vocês queriam o quê? FGV, a gente reprovar, ele humilha. Sigo? É o jeito. C. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. A incompetência relativa pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Certo ou errado? Errado. Qual é o erro? Eu não sei mais de nada. É a competência relativa ou é a competência absoluta que pode ser alegada em qualquer tempo? 64, parágrafo 1º. Olha cá. A incompetência absoluta. Não é a relativa. É a absoluta. Pessoal, qual é a que não preclui? É a absoluta. A relativa, ela preclui. Que momento, olha para cá, ó. Em que momento eu devo alegar a incompetência relativa? Na contestação. Preliminar de contestação. Se eu não alegar aqui, eu estou aceitando aquele juízo. Não tem mais como voltar atrás. No entanto, uma competência definida pela matéria, pela pessoa, pela função, ela não preclui. Ah, Jorge, eu posso suscitar aqui? Pode, a qualquer momento, qualquer grau de jurisdição. A relativa é na contestação. A absoluta é qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição e pode ser declarada de ofício. Show? Resposta: D de dado. Também só sobrou a D, né? Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Pelo amor de Deus, quem não entendeu isso? Sabia? Não. Olha cá. Vamos aqui. Vi não. Como é, cara? É processo civil. Aí eu acho que a pessoa voltou, me viu falando da Constituição. Volte aqui. Volte cá. Quando é que eu tenho uma ação, uma continência entre ação? Olha cá. Nós temos a ação 1. Ó pra cá. Ah, puta merda, hein? Ó, a ação 1 e uma ação 2. As partes são iguais. O motivo, a causa de pedir é igual. Só que o pedido de uma
é maior que da outra. Engloba. Bem claro isso? Por exemplo, tá aqui, ó. Maria versus João. Maria versus João. Maria entrou com ação contra o João por causa de um abarroamento. Aqui na primeira ação, ela pediu danos materiais. Depois ela ajuizou, pelo mesmo motivo, uma ação buscando danos materiais e danos morais. Bem claro? Nós temos aqui uma continência. A pergunta é, qual é o efeito disso? Simples, olha cá comigo. Primeiro foi ajuizada a ação menor. Tá? Primeiro está no juízo 1. Depois, pessoal, foi ajuizada a segunda ação, com o pedido maior. O que é que vai acontecer com esta segunda ação? Vai ser processada em conjunto. Está fazendo sentido? Invertendo. Primeiro, no juízo 1, ela ajuizou a ação maior. Depois, no juízo 2, ela ajuizou a ação menor. O que é que vai acontecer? Qual é a lógica? Este pedido está aqui? Tá. Ela vai ser extinta. Conseguiu visualizar? A ação continente e a ação contida. Ó, ação continente é quem contém. Está fazendo utilidade a nossa escola lá. Ação continente, ação contida. O ajuizamento posterior da ação contida leva à sua extinção, porque a ação contida já está na ação continente. Fez sentido? Vamos para o artigo 64 da Constituição, do CPC. Sim. 56. Que foi que vocês estão rindo aí? Olha, 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes, a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, ou seja, o processo maior foi ajuizado primeiro, a ação contida, a pequena, será proferida a sentença sem resolução de mérito. Se for o contrário, se primeiro for a ação menor e depois a ação maior, as ações serão necessariamente reunidas. Visualizou? Vai. Oh, meu Deus, ainda tá na sexta. Quando o processo constitucional correu. Vai, pessoal, falta só 9. 6. Gerson, residente na comarca do Rio de Janeiro, ajuizou ação reivindicatória em face de Denise, residente na comarca de Maricá. Segundo narrado na petição inicial, Denise vem ocupando irregularmente um imóvel de propriedade de Gerson, localizado na comarca de Saquarema, há cerca de 2 anos. A demanda foi distribuída à primeira vara civil da comarca de Maricá. Ao realizar a admissibilidade da petição inicial, caberá ao juiz fazer o quê? Artigo 64 do CPC. Ação reivindicatória contra bem imóvel tem que ser ajuizado onde, pessoal? No fórum do local do imóvel. Qual a resposta? B de bola. Essa ia, né? Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul celebrou contrato com a sociedade ABC Limitada, no qual constou cláusula de eleição de foro da comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A contratada, no entanto,
ajuizou demanda postulando a revisão das obrigações referentes ao contrato na comarca de São Paulo. O advogado Kremek deverá fazer o quê? Pensa comigo. Cláusula de eleição de foro é competência relativa ou competência absoluta? Relativa. O que é que ele tem que fazer? Se foi descumprido isso, tem que alegar em que momento? Em preliminar de contestação. Resposta: C de casa. Tá de boa essa, né? Oitava. Determinada sociedade empresária ajuizou a ação com pedido de devolução de valores recolhidos a título de contribuição social incidente sobre sua folha salarial, cobrados pelo ente competente e repassados à Pex Brasil. Na petição inicial, a sociedade empresária alegou que a referida contribuição, embora prevista na legislação, não possuía fundamento constitucional. Nessa situação hipotética, a competência para julgar a ação é de quem? Silêncio ensurdecedor. Foi cobrada uma contribuição sobre a folha de salários. A pessoa está contestando isso. Ela vai ajuizar isso na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Quem é que tem competência para criar essa contribuição, pessoal? Apenas a União. Então, quem cobrou foi a União. Então, a ação vai ser ajuizada contra quem? Contra a União. Juiz federal ou estadual? Federal. Tá? E essa a contribuição para a PEX é constitucional, tá? Eu não sei porque isso aqui está muito específico, mas... Resposta C. O Supremo declarou constitucional a contribuição para a PEX. Sigo. Mas o Ronaldo, acho que ele colocou para trabalhar várias coisas aqui, tá? Quem fez aqui foi o Ronaldo e se ele colocou, teve alguma coisa boa, complexo. Mas, Letusa, a história da interdisciplinariedade, viu, pessoal? Intervenção de terceiros. Legal, vai. Regina ajuizou ação indenizatória em face de Luiz, alegando que esse último colidiu culposamente contra seu automóvel. Em sua petição inicial, Regina sustentou que sofreu danos materiais e morais em razão do acidente, requerendo a condenação de Luiz a indenizar os alegados danos. Regularmente citado em sede de contestação, Luiz requereu a denunciação da lide em face de sua própria seguradora, com o intuito de exercer eventual direito de regresso para a hipótese de condenação a indenizar os prejuízos suportados por Regina. Sobre o caso acima, assinale a afirmativa correta. Artigo 125 da Constituição. Vamos relembrar. Que Constituição não. Do CPC. Quando é admissível a denunciação da lide? A denunciação da lide promovida por qualquer das partes, ou seja, relembra comigo, quem é que pode fazer a denunciação da lide? O autor ou o réu. O autor faz isso na petição inicial e o réu faz isso na sua contestação. Quando é que eu posso fazer isso? Veja, inciso 1, para o caso de evicção. Tá? Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos de que a evicção lhe resulta. O inciso 2, direito de regresso. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Então, vamos cá. A denunciação da lide é incabível na hipótese, pois a modalidade de intervenção de terceiro destinada a satisfazer a pretensão de Luiz, a pretensão de regresso,
é o chamamento ao processo. Certo ou errado? Direito de regresso, pessoal. Como é que eu uso? Acabei de ler. Denunciação da lide. Ela entrou contra fulano e fulano tem um seguro. O que acontece? Eu posso fazer a denunciação da lide. É uma outra ação que eu entro. Ó. Ação principal, como é que é o nome da mulher aqui? Regina. Regina entrou contra Luiz. Então cuida, ó. Regina entrou contra Luiz, né? Luiz tem um contrato com a seguradora. O que é que pode fazer? Ele denuncia a seguradora. Se ele perder aqui, o juiz vai julgar esse aqui. Lembramos disso? Certeza? Tá. Veja, existem duas possibilidades aqui, ó. Regina entrou contra Luiz. Luiz, para não perder a oportunidade, ele entrou contra a seguradora. A seguradora, pessoal, pode aceitar isso aqui, ou ela mesma já pode entrar e ajudar Luiz a contrarrazoar esse pedido de Regina. Conseguimos visualizar isso, essa possibilidade? Se isso acontecer, pessoal, haverá o nascimento de um litisconsórcio passivo entre Luiz e a seguradora. Show de bola? Certo. Então, no caso, qual é o erro da A? Está dizendo que a denunciação da lide é incabível, devendo ser o chamamento ao processo. Chamamento ao processo, a gente vai ver daqui a pouco, é a hipótese de solidariedade, principalmente. Sigo. Se a seguradora contestar o pedido formulado por Regina, o processo seguirá tendo na ação principal em litisconsórcio Luiz e a seguradora. Certo ou errado? Acabamos de ver, né? Veja o que diz o artigo 128, inciso 1. Olha cá. Feita a denunciação pelo Luiz, se a seguradora contestar o pedido formulado por Regina, o processo vai seguir tendo na ação principal em litisconsórcio Luiz e a seguradora. 128, inciso 1. Show de bola? Certeza? Então a resposta é B. E isso está no artigo 128, inciso 1. Décima. Posso? Citado numa ação de indenização por acidente de trânsito, o município de Maricá, que possui seguro de responsabilidade civil em relação ao veículo público envolvido no evento, poderá fazer o quê, pessoal? Responda aí para mim. Nomeação à autoria? É o denunciação da lide? Chamamento ao processo? Pessoal, é a mesma situação aqui, ó. O município foi citado numa ação por abarroamento. E ele tem seguro. Ó, aqui, ó, pessoal. Regina entrou contra o município. O município tem seguro. O que é que ele pode fazer? Denunciação da lide, pessoal. Em que momento? Ele é autor ou é réu? Réu. Que momento o réu faz denunciação da lide? Qual a resposta? E o milagre começa a ser feito. Amém. Ouviu um amém? E geralmente no processo Tem responsável, solidariedade e fiança. Vai. Érica Scadi promoveu ação de conhecimento com pedido condenatório em face da sociedade empresária Irsa e Filhos, requerendo na petição inicial a citação da ré e dos seus sócios para apuração da responsabilidade pessoal dos mesmos.
dos mesmos pelos atos praticados pela pessoa jurídica. Nos termos do CPC, no caso narrado, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é, pessoal, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, famoso IDPJ. Olha aqui comigo. Lê comigo, vale a pena ler agora. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo. Cumprimento de sentença na execução fundativa executiva judicial. Veja, a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Me acompanha aqui. Eu posso entrar com processo contra uma pessoa jurídica. No curso do processo, eu percebo aquela história da teoria maior, teoria menor. Alguma situação que autoriza a desconsideração para eu pegar o patrimônio dos sócios. Veja, no curso do procedimento, se eu requeiro isso aqui, vai ser um incidente. É o IDPJ. Que é isso, Bernardo? Ah, bom, não é porque botou no olho, cara. Requerido no curso do procedimento é o IDPJ, tá bom? Então, se eu solicito aqui, instauro-se o IDPJ, isso aqui fica um pouco parado. E aí, no IDPJ, eu vou citar os sócios. Tá bem claro isso? Não, aqui suspeito. Instaurado o incidente, ou seja, no curso. Pedir no curso, é incidente. Eu também posso pedir já aqui. Eu estou contra a pessoa jurídica, e aqui eu já quero a desconsideração. Exatamente. Quando solicita aqui, não tem incidente. Não suspende o processo. Só suspende o processo quando tem um incidente. Visualizou isso? Tá. Então, a desconsideração pode ser já pedido na ação principal, petição inicial, ou então no curso do procedimento. Aí eu vou ter o incidente. Se requerido no curso, instaura-se o incidente e o processo principal é suspenso. Bem claro isso? O parágrafo 3º. A instauração do incidente suspende o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. O que é que diz o parágrafo 2º? Se for solicitado na petição inicial. Show de bola? 135. Instaurado o incidente, caiu na segunda fase, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Ou seja, os sócios são citados. Os sócios não estão no processo, então eles precisam ser citados. Tá? Então, volta para a questão. Qual a situação, então? Érica Sade promoveu a ação de conhecimento com pedido condenatório em face à sociedade empresária, requerendo na petição inicial a citação da ré e dos seus sócios para a apuração da responsabilidade pessoal dos mesmos pelos atos praticados pela pessoa jurídica. Nos termos do CPC, no caso narrado, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é dispensada. Resposta: sei de casa. Pode? 12. Pedro é autor de ação ordinária em face da sociedade Carros Bonitos Limitada, em trâmite na primeira vara civil da comarca de Ponto Chique, Minas, pedindo pela condenação desta última a efetuar a troca do veículo adquirido em sua unidade, o qual fora alegadamente vendido com vício oculto, bem como a lhe pagar a indenização por danos materiais e morais. No curso da fase instrutória, Pedro identificou que os sócios da Carros Bonitos estavam praticando atos ilícitos em detrimento do patrimônio social, motivo pelo qual requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sobre o caso acima, me diga aí a afirmativa correta. Vamos lá. A. O requerimento deve ser indeferido, pois a instauração do incidente de consideração é cabível apenas no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Certo ou errado? Errado. Qual é o erro? É qualquer procedimento, qualquer fase. B. Admitido o incidente pelo juiz, não haverá suspensão do processo,
que poderá prosseguir de forma simultânea. É errado. Por que está errado? Porque suspende, foi requerido no curso. C. O incidente será resolvido por decisão interlocutória, impugnável por meio de recurso de apelação. Decisão interlocutória desafia o quê? Cuidado, vimos ontem. Decisão interlocutória pode desafiar agravo ou apelação. Lembra que vem aqui comigo. Olha cá comigo. Estamos terminando. Só um pouquinho mais de atenção. Olha cá. Se eu tenho uma decisão interlocutória, ela pode ser agravável ou apelação. Mas, basicamente, qual a diferença do agravo? Onde é que eu protocolizo o agravo? O agravo do instrumento, ele é protocolizado direto no tribunal ao qual está vinculado o juiz, não é? A apelação, pessoal, a apelação ela é interponível no primeiro grau, só que o juiz remete depois para o tribunal ao qual está vinculado. Show de bola, né? Tá. Ou seja, contra a sentença cabe apelação, né? Só que o que acontece, pessoal? Acompanha aqui comigo. No curso de um processo, nós podemos ter várias decisões interlocutórias. Então, eu tô decisão interlocutória 1, decisão interlocutória 2, decisão interlocutória 3, decisão interlocutória 4. Veja, decisão interlocutória que está em vermelho são as decisões interlocutórias que estão, anote aí para você ler depois, no artigo 1015 do CPC. O fato de estar no artigo 1015 ser uma situação que está no artigo 1015, olha, autoriza o agravo de instrumento imediatamente. Artigo 1015 do CPC. E a gente vai ver na próxima aula o tema 988 do STJ. Tá? Mas deixa eu já te antecipar isso aqui. Então, organize isso na sua cabeça. Existem decisões interlocutórias que já são agraváveis, já desafiam. Saiu hoje eu já posso ir direto no tribunal com agravo de instrumento. Tá? Então, no meu processo aqui teve outra decisão interlocutória que está no 1015. Então, eu posso também ir com agravo de instrumento direto. Certo? Jorge, certo. É uma decisão interlocutória, mas ela não está no artigo 1015, nem causa dano imediato. Eu posso recorrer dela? Pode. Depois. Não agora. A ideia de ser agravável é que eu já posso levar isso imediatamente para o tribunal. Quando ela não é agravável, pessoal, veja, você vai ter que esperar a apelação, a sentença. Veja, a apelação, ela vai tentar derrubar a sentença. Show de bola? Mas só que antes, você vai questionar em preliminar de apelação aquelas decisões interlocutórias que não foram objeto de agravo de instrumento. Então, eu posso ter decisões interlocutórias agraváveis e decisões interlocutórias que são apeláveis. Então, na minha apelação, antes de eu tentar derrubar a sentença, eu vou derrubar aquelas decisões interlocutórias que me foram desfavoráveis no curso do procedimento. Tá bem claro isso? Voltando aqui. C. O incidente de resolução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Certo? Impugnável por meio de recurso de apelação. A decisão que decide o incidente, ela é agravável, está no artigo 1015 do CPC. Olha aqui, artigo 1015. 1015 do CPC. Cuida, agravo de instrumento. Aí ela traz alguns incisos. Cabe agravo de instrumento, contra tutela provisória, mérito, rejeição de alegação de arbitragem. Inciso 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá bom? A aula de ontem. Não, mas a nossa próxima aula do regular vai ser só recurso, tá? Que é próximo sábado. Só recurso, pessoal. Recurso e execução. Certo? Então, restou-nos o quê? D. Instaurado o incidente, o sócio será citado para manifestar-se
e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias. Resposta D de dado. Então, D de dado. Não. 13. Vai. 13. Carlos ajuizou demanda de procedimento comum em relação a profissional médico, postulando indenização por danos morais. O paciente alega que ocorreu a falha no diagnóstico realizado pelo médico em seu atendimento. O demandado, que possui contrato de seguro de responsabilidade civil em relação a seus serviços, poderá fazer o quê? Contexto, então, visualiza. Leu, visualizou. O paciente entrou contra o médico, pedindo a indenização. O médico tem um contrato de seguro. O que é que o médico pode fazer? Quando tem um contrato seguro, pessoal, a história do regresso, você vai pensar no quê? Não, você vai pensar na indenização da lide, né? Né? Certo, mas olha a maldade. É pro final. A maldade sempre fica pro final, Bárbara. Isso aqui é relação de consumo? Então você vai aplicar o CDC, né? O CDC proíbe a denunciação da lide. Olha aqui no CDC. CDC. Olha que maldade, pessoal. Anote aí. Relação de consumo. Intervenção terceira. Artigo 88 do CDC. Escuta. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em ação autônoma, facultada a possibilidade de prosseguir esses mesmos autos. Olha a parte final. Proibida a denunciação da lide. Por ser relação de consumo, o médico não pode fazer denunciação da lide à seguradora. Aí, nesse caso em que o fornecedor tem contrato de seguro, anote aí, veja o que está no artigo 101. Artigo 101, inciso 2. O que é que o médico pode fazer? Ou seja, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos ou serviços, ou seja, na hipótese de responsabilização do médico, sem prejuízo das outras garantias, vai ser observado o seguinte: se o médico tiver contrato de seguro de responsabilidade, ele poderá chamar ao processo. Não é denunciação da lide, é chamamento ao processo. Então, meu amigo, minha amiga, identificou ali se tem a maldade, se é uma ação de consumo e o cara tiver contrato de seguro, não vai ser a tradicional denunciação da lide, vai ser chamamento ao processo. Então, anote aí para você ler com carinho. Artigo 88 do CDC e artigo 101, inciso 2. Resposta? D de dado. O município de Salto do Jacuí ajuizou ação de cobrança em relação à Sociedade de Comércio Limitada. Após... Não, após... Hã? Não tô... Eu não tô falando de dinheiro, não, Bernardo. 14, vai. O município de Salto do Jacuí ajuizou... Vai. Foco. O município de Salto do Jacuí ajuizou a ação de cobrança em relação à Sociedade de Comércio Limitada. Desculpa. Após oferecida a contestação, o procurador municipal constatou a presença de motivos para a aplicação da teoria
da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa hipótese, é correto afirmar que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada em favor do município? Certo ou errado? Não pode? A favor do município pode. Então está errado. Risco não. A postulação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ser realizada na oportunidade da contestação ou a qualquer momento? C. Se o pedido de instauração do incidente não for realizado até a decisão de saneamento, ocorrerá a preclusão? Ou pode ser a qualquer momento? Qualquer momento. Restou-nos D. O pedido de instauração de incidente de consideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento e ainda no cumprimento de sentença. 15. Em dia chuvoso, Juliana dirigindo um carro e Leandro dirigindo uma moto envolvem-se em um acidente. O carro de Juliana bate na traseira da moto de Leandro, que cai no chão e sofre apenas ferimentos leves. Juliana informa Leandro que possui seguro contra terceiros pela seguradora Viva Bem. Diante dessa situação, é correto afirmar que, se Leandro ajuizar ação de indenização em face de Juliana e ela denunciar a líder seguradora Viva Bem, esta não poderá ser condenada a pagar diretamente a Leandro sem que Juliana pague antes e depois o seguro faça apenas o ressarcimento. Certo ou errado? Por que ela pode ser condenada diretamente? Se ela contestar a pretensão. E aí vai gerar um litisconsórcio e pode haver condenação direta. Certo? A está errada. B. Se Leandro ajuizar a ação de indenização apenas em face de Juliana, cobrando as despesas dos consertos, ela poderá chamar ao processo a seguradora Viva Bem. Chamar ao processo ou denunciação da lide? Denunciação da lide. Chamamento é só no caso de CDC. C. Leandro pode ajuizar direta e exclusivamente a ação judicial em face da seguradora Viva Bem? Leandro tem alguma responsabilidade direta? Tem alguma relação com a seguradora? Restou-nos D. Se Leandro ajuizar ação em face de Juliana, ela poderá denunciar a líder seguradora Viva Bem, que poderá ser condenada de forma direta e solidária a indenizar Leandro. Artigo 128, inciso 1. Foi útil à tarde? Boa tarde, pessoal. Boa semana e bom descanso.